Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me dessa semana, que é dos dias 19 a 25 de julho, tem como tema Porque a quem muito é dado, muito é exigido. E a designação é a de Doutrina e Convênios, sessões 81 a 83. Eu gostei muito dessas sessões, né? Especialmente essa sessão 81. E é bem interessante perceber o que aconteceu aqui, né? Porque foi o fato de que o senhor tinha chamado um irmão para ser conselheiro do presidente Joseph Smith Jr., no caso do profeta. Porém, esse irmão não se manteve fiel, né? Ele não se manteve digno, né? Inclusive, ele foi excomungado pouco tempo depois por ter se desviado daquilo que foi chamado. E aí o senhor chamou outro irmão, né? Frederick G. Williams, e esse sim permaneceu no chamado. E aí que a sessão 81, que antes era para o irmão Gause, né, que foi esse que perdeu o chamado, passou então a ser para o irmão Williams, né, para o Frederick J. Williams. E assim mostra que as escrituras elas podem se aplicar a nós. Então esse é um exercício que eu faço bastante, né, de substituir alguns nomes de personagens nas escrituras pelo meu próprio nome. E então eu sinto que as escrituras estão direcionadas a mim e eu posso aplicá-las melhor na minha vida, tá? E existem muitas coisas aqui que a gente pode aprender, né, com essa designação. Inclusive a respeito do pecado, do arrependimento, né? Porque o tema fala sobre isso, né? Se a gente recebe mais conhecimento, a gente é mais cobrado. E se aquele que peca contra algo maior, tem uma condenação maior. Mas não é importante, não, talvez não seja importante a palavra, mas eu pelo menos não gosto de focar nessa parte de receber condenação maior, né? A gente precisa ter consciência disso, mas eu acho que se eu focar na questão da bênção ser maior, isso vai ser um estímulo maior para que eu possa me manter à altura de receber as bênçãos, né? Então, se eu encontrar mais oportunidades de servir, de ajudar, eu vou receber mais bênçãos também, né? Então, qualquer oportunidade que tem de servir na igreja, eu abraço, né? É como a gente fala, a gente nunca rejeita chamados, né? Mas as oportunidades também a gente tem que buscar, né? Então, assim, se tem oportunidade de limpeza da capela, eu tô dentro, né? Se tem oportunidade de projetos de serviço, mãos que ajudam, eu tô dentro, né? Eu quero poder servir e poder mostrar ao Senhor que desejo, né, primeiramente honrá-lo e louvá-lo, e depois, é claro, as bênçãos que eu tanto preciso aqui nessa vida, né, para mim e para minha família. Então, para comentar um pouco sobre esse trecho de Doutrina e Convênios, seção 81, né, onde o Senhor fala a Frederick J. Williams, mas que também fala a todos nós, que é o de buscar, né, aqueles que estão com as mãos que pendem e com os joelhos enfraquecidos, né? Ele diz aqui, ser fiel, na seção 81, versículo 5. Ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. E se fores fiel até o fim, terás uma coroa de imortalidade e vida eterna nas mansões que eu preparei na casa de meu pai. Então, eu lembrei na hora de um discurso que eu gosto muito, né, que foi em abril de 2010. Naquela ocasião, Dieter F. Uchtdorf, ele era o conselheiro na primeira presidência, né, e eu não sei se talvez é porque eu estava na missão, né, nessa época, mas foi um discurso que marcou muito, e na hora me veio à mente esse discurso. Então eu não quero aqui competir com o irmão Adriano Pereira, né, do canal Meu Propósito. Não vou fazer um discurso comentado aqui da conferência, mas vou citar várias passagens aqui, né, do que o presidente, na época, o presidente Uchtdorf falou, tá bom? Então, eu gostei muito porque ele cita duas situações aqui que eu acho que vem bem direto com essa sessão, com essas designações, que é o fato das mãos que pendem, né, os joelhos enfraquecidos, e no caso das viúvas, dos órfãos que são ajudados, que é lá na sessão 83. E então ele fala, esse discurso dele é o chamado Vós sois minhas mãos. Então ele começa contando que a Segunda Guerra destruiu muitos lugares e numa certa cidade tinha uma estátua de Jesus Cristo lá que ficou bastante danificada, né? E aí eles conseguiram restaurar a maior parte da estátua,
porém as mãos não foram recuperadas, né? E alguns até pensaram em contratar um artesão para fazer novas mãos, né, para Jesus Cristo ali da estátua, a fim de completar tudo. Mas aí a maioria das pessoas preferiu deixar daquela forma. E então eles colocaram uma placa lá embaixo escrito: Vós sois minhas mãos. Né? Então, assim, a gente pode ser instrumento nas mãos do Senhor dessa forma, principalmente para ajudar os necessitados. E aí o presidente Uchtdorf, ele se coloca nessa condição, né? Porque depois da Segunda Guerra, eles passaram por muita dificuldade lá na Alemanha, e então a igreja mandava, né, para lá suprimentos, né, cobertores, alimentos e tudo. E ele foi uma das famílias, né, a família dele foi uma das que recebeu essas ajudas, né? E algumas pessoas se sentiam melhores, né, do que esses que recebiam ajuda e tratavam mal, né? Até chamavam eles de mormons de comida enlatada, né? Pensando assim, quando eles tiverem condições de seguir sua vida, eles vão parar de seguir a igreja. Sim, várias pessoas fizeram isso, mas outros têm gerações e gerações ainda firmes na igreja por causa dessa ajuda que receberam, né? E aí o papel importante da igreja no processo de ajudar os outros, né? Então, ele diz que ao seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, que é o exemplo perfeito, nossas mãos podem tornar-se as mãos dele. Os nossos olhos podem ser os olhos dele, né? O nosso coração pode ser o coração dele. Então, ou seja, a gente precisa se dedicar a isso, né? A cumprir com os chamados que nos dão a oportunidade de fazer essas coisas. E então ele diz, né? Espero que tratemos bem e amemos todos os filhos de Deus, inclusive aqueles que talvez se vistam, pareçam, falem ou apenas ajam diferentemente. Não é bom fazer com que os outros se sintam como se fossem deficientes. Que ergamos os que estiverem ao nosso favor. Vamos recebê-los bem. Tratemos nossos irmãos e nossas irmãs da igreja como uma medida especial de humanidade, compaixão e caridade para que se sintam finalmente que chegaram em casa. Então é realmente importante termos o desejo de tratar todas as pessoas bem, né? De não tentar parecer melhor ou querer humilhar os outros, né? Ele fala que as nossas mãos podem consolar o próximo, né? Nós podemos estender nosso coração e nossas mãos com compaixão para as outras pessoas, pois todos trilham seu próprio penoso caminho. Como discípulos de Jesus Cristo, nosso Mestre, somos chamados a apoiar e curar, em vez de condenar. Recebemos o mandamento de chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Então, ele depois cita aqui uma lenda que eu gosto muito. Nossa, sempre me lembro dessa fala dele, né, a respeito da lenda judaica dos dois irmãos, Abram e Zinri. Eles trabalhavam juntos no campo e colheram, né, toda a plantação lá. E aí uma noite, Zinri não conseguia dormir porque não parecia certo que Abram, né, o irmão dele, que tinha esposa e 7 filhos para alimentar, recebesse apenas metade da colheita. E ele, que era sozinho, ficasse com outra metade. Então o que ele fez? Ele foi lá de noite, pegou 1/3 da colheita e colocou na pilha do irmão. E voltou e ficou tranquilo, né? E o irmão, ao mesmo tempo, pensou: nossa, mas eu tenho meus filhos para me ajudar na colheita e vou ficar com 50%, e meu irmão que trabalha sozinho vai ficar só com 50%? Não é justo. Foi lá, pegou 1/3 da colheita e pôs na pilha do irmão. Quando chegou de manhã, as duas pilhas estavam iguais, né? É claro. E então o que acontece? Na noite seguinte, eles levantaram para fazer a mesma coisa, né? E então eles se encontraram. E quando perceberam que um estava com o mesmo sentimento que o outro, eles choraram, abraçaram-se, né? E isso demonstrou compaixão, né? E esse espírito de compaixão que nós devemos ter. O presidente Uchtdorf falou que amemos o próximo como a nós mesmos, que busquemos a felicidade deles e que façamos a eles o que esperamos que façam a nós. Então, o Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito de amor, né? Porque ele que ensinou isso aqui que nós estamos comentando, né? De erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Ele ensinou isso pela prática. Ele ensinou isso ao colocar o amor em ação. E é como nós devemos agir, né? Ao praticarmos as coisas, né? Nós vamos poder traduzir isso em obra real para as vidas das pessoas. E não somente em palavras, em mensagens compartilhadas, em status de redes sociais, né? Precisamos colocar isso em real prática. E Jesus Cristo estende suas mãos àqueles a quem ele toca.
e essas pessoas são edificadas. E como resultado, tornam-se pessoas excelentes, mais fortes e melhores. Então, à medida que nós ajudarmos o próximo, eles também vão querer ajudar outros. Isso se torna uma corrente, né, para o bem e para o melhor da humanidade. Então, eu sei que é possível que nós possamos ser as mãos do Senhor, que nós possamos entender que se nós temos muito conhecimento, nós devemos retribuir com muita ação e muita obra. E para isso existe o Evangelho, existe a Igreja, o qual eu sou muito grato e sei que muitos também são. Em nome de Jesus Cristo, amém.